O hall de entrada, gente, ele é versátil, ele é lindo, né? Porque é o lugar onde nós somos recepcionados na nossa casa. Então, a primeira coisa que muitas vezes nós nos deparamos quando entramos em casa é o nosso hall de entrada. Então, a gente abre a porta, ele é o quê? O nosso cartão de visitas. Por mais, gente, que a casa seja simples, um apartamento pequeno, você tem a possibilidade de montar um hall de entrada, né? Colocar um pequeno aparador, colocar um espelho, e os aparadores, o hall de entrada, ele serve também como apoio. Então, eu cheguei no meu hall de entrada, eu gostaria de deixar as minhas chaves ali. Agora, também pós-pandemia, as pessoas têm usado muito o hall de entrada para fazer chapeleiras, deixar as sapateiras, então deixar bancos, né, com calçados, para não entrar com eles dentro de casa. Então, nós temos uma variedade de opções de halls de entradas que você pode compor. E esses halls de entradas, eles são de vários tamanhos, como eu falei, uns mais estreitos, mais alongados, tem alguns que têm um pé direito duplo, né, que são aqueles mais altos, que tem aquelas mesas redondas ao centro. Imagina só, você tem um hall que ele tem tons neutros, esses tons acinzentados, ou você tem um hall mais contemporâneo, porque os halls de entradas, eles não são só de residências, podem ser halls comerciais, né? Pode ser hall de hotel, entrada de residências, prédios, condomínios, consultórios. Então, todos esses ambientes têm um hall de entrada. Tudo vai depender do tamanho e da configuração. Imagina só, agora você tem um espaço que ele tem esses tons mais neutros, o cinza com amarelo, ele fica muito bem também num ambiente que ele leva o tom de preto. Então, o amarelo, ele traz essa alegria, né? Essa cor energizante, e ele harmoniza muito bem, né? Com o preto também. Eu adoro usar o preto, o amarelo com o preto, né? Nas composições, porque fica um arranjo bem elegante, bem sofisticado. Então, gente, no hall de entrada também você tem a possibilidade de fazer a inserção, né? Acrescentar formas, cores vivas. É um lugar que realmente não é um lugar que você fica por muito tempo, é um lugar de passagem. Então, ali você tem essa possibilidade de colocar mais intensidade de cor. Ele não precisa ser sóbrio, ele não precisa ser sério, a não ser que você queira, né? Mas como ele é uma passagem, ele pode ser harmonizado e criado um ambiente que te dê um impacto bem alegre e bem divertido quando você entra, tá? Então, você pode deixar. A única coisa que você precisa saber é fazer as combinações e ver qual tipo de arranjo, né, que ele harmoniza melhor com aquele hall de entrada que você tem. Então, você tem que saber harmonizar os vasos com as flores e aquele arranjo que você montou, você precisa também saber harmonizar no espaço, naquele hall que você vai compor. Não basta só harmonizar o arranjo com as flores, né? Mas sim fazer a harmonização geral como um todo. Então, lá naquele hall, de repente, você vai ter um hall que ele é mais clássico. Cris, mas que tipo de arranjo que eu vou compor? Então, muitas vezes você vai ter aqueles espelhos rebuscados, com dourado, bem trabalhado, que são elementos que trazem uma característica do clássico. Ou talvez você vai ter um hall mais minimalista, então tem poucos elementos, o minimalismo menos é mais, tem a predominância dos tons pretos, cinzas, brancos, né? O contemporâneo também você pode fazer uma mescla de tonalidades, né, mais suaves, mais claras. Então, você tem essa possibilidade de fazer uma variação, né, de complementos, de elementos que você vai compor nesse hall de entrada. Quando nós temos também um hall para compor, você pode fazer uma composição simétrica. O que é uma simetria? São os dois lados iguais. Imagina só você, isso é uma configuração da decoração clássica também. Então, eu tenho aquele espelho maravilhoso ao centro e eu posso colocar dois arranjos iguais em cada lado do espelho. Então, eu deixo o meu espelho destacado naquele hall,
eu posso ter uma bombê mais clássica ou um aparador também mais clássico. Posso ter uma mistura do clássico com contemporâneo, que se usa muito, né? Essa mescla, porque você pode flutuar entre os estilos decorativos. E aí você compõe, né, aqueles dois arranjos. Podem ser arranjos de flores, podem ser arranjos somente com verdes. Então você vai fazer escolhas, né, de como fica melhor aquela harmonização para aquele tipo de ambiente e o impacto visual que você quer gerar toda vez que você entrar. Então, como é legal quando a gente tem essas informações também para transmitir para o nosso cliente e mostrar, né, que você pode compor esses elementos no hall de entrada, tá? Uma coisa que é bem importante, gente, que vocês têm que ter cuidado quando vocês vão trabalhar no hall de entrada é relacionado à proporção. Então, se você tem um hall de entrada pequeno, cuidem, né, para vocês harmonizarem arranjos menores e não exagerarem, né, na composição. Agora, eu tenho lá um hall de entrada que tem mais espaço, tem um pé direito maior, então sim, você pode montar arranjos maiores, tá? E como eu falei, né? Você pode fazer essa variação de estilos e fazer essa mistura, tá? Você pode, e toda vez que você trabalha também a questão da simetria, você deixa o hall de entrada mais bonito, ele fica mais atraente, mais harmônico. Então, aquela questão visual gera uma harmonia, né? Porque é importante não só o nosso arranjo estar harmônico e equilibrado, que é o que realmente vende, mas também a decoração é bem importante ela estar equilibrada em harmonia. Uma coisa bem importante, gente, quando vocês vão compor um hall de entrada, principalmente em hotéis, né? Vamos lá para os hotéis, que também é uma oportunidade que você tem de mostrar o seu trabalho e fazer as composições. Normalmente, os hotéis, a maioria, né? Ou ele vai ter aquela bancada quando você chega, que é a recepção. Então, é um hall de entrada junto com a recepção, que você pode compor um arranjo muito bonito ali em cima, naquela bancada que recepciona. E é um convite para você entrar, né? Você é convidado, abraçado por aquele hall, ou tem aquelas mesas redondas, como eu falei. E a maioria, lugares que tem essas mesas redondas também são coberturas, porque elas são normalmente maiores, ou residências, né? Então ela tem aquele hall bem trabalhado. E quando você tem uma mesa redonda, o ideal é que você monte um arranjo redondo. E quando você tem um pé direito mais alto, também você pode abusar e ousar. Então, montar arranjos bem significativos, bem impactantes, mas que eles tenham uma harmonia visual atraente, tá?